Olá, meus amigos. Se você acompanha o canal aqui, você talvez tenha assistido o vídeo que eu postei alguns dias atrás, falando sobre, o coronavírus e a Igreja Mórmon. E logo depois disso, assim que eu postei esse vídeo, eu comecei a ver, tanto aqui no canal quanto no Facebook, que são as duas principais mídias que eu uso. Eu comecei a assistir uma grande batalha e eu comecei a pensar a respeito e eu queria dividir com você o que eu tenho pensado sobre isso. Ataque e defesa são estratégias de guerra, certo? Logo que eu postei este vídeo, eu comecei a ver uma verdadeira guerra. Falando só dentro do contexto aqui desse canal que trata de tabus no mormonismo. O nome deste canal não é a Igreja Mórmon é falsa, a Igreja Mórmon não é verdadeira, ou qualquer coisa anti-mórmon. O título desse canal, ele é neutro, ele fala em tabus. Tabus existem em todas as camadas da sociedade, tabus existem em todas as áreas da ciência. E graças à quebra de tabus, a gente vai evoluindo. A ciência vai evoluindo, a história, porque tabus vão sendo quebrados. Então, a minha intenção, quando eu criei este canal, foi e continua sendo quebrar tabus para que haja uma evolução no mormonismo. Quando eu falo para você aqui que o meu objetivo é falar, é conversar de coração para coração com você, eu não estou tentando impressionar ninguém. Essa é a minha intenção, porque me faz bem. E porque eu acho que a sociedade precisa disso de um modo geral. Então eu estou fazendo a minha parte, assim como milhares de outras pessoas estão fazendo a parte delas, em diferentes assuntos. Então quando eu comecei a ver esta batalha, ataque e defesa, eu fiquei triste. Porque essa situação do coronavírus, eu comentei com você no vídeo anterior, então eu não vou me repetir, né? Essa situação abre espaço para questionamentos, sim, né? Com relação ao mormonismo. Cadê a proteção do Garment agora? Cadê aquela história de que a igreja, a Sião seria um lugar de refúgio? As igrejas estão fechadas, não existe refúgio nas capelas, está tudo fechado. Os templos deveriam ser lugares de refúgio, entre aspas, também estão fechados. Quando você apoia um homem como profeta, vidente e revelador, que uma amiga minha muito bem me lembrou essa semana, que passou, ela falou, Vânia, você falou no vídeo que ele é considerado um profeta, mas ele não é considerado só um profeta, não, ele é considerado profeta, vidente e revelador. Então essa situação do coronavírus, que eu tratei no vídeo anterior, abre espaço para esse questionamento. Um profeta que não profetiza? Um vidente que não vê? Um revelador que não revela? Existe espaço para estes questionamentos, tanto para membros quanto para ex-membros da Igreja Mórmon. Porém, existe espaço também para membros fiéis da Igreja Mórmon argumentarem da seguinte forma: sempre foi falado que um dia a gente ia ter dinheiro e não ia ter alimentos para comprar. Então, os profetas foram inspirados a ensinar a gente a fazer o armazenamento. Tem espaço para isso? Tem. Algumas pessoas estão falando, eu estou falando para você das coisas que eu tenho visto no Face e aqui no meu canal também. Existe espaço para o argumento de que o presidente Nelson, me parece que na última conferência, ele disse que essa conferência agora ia ser uma conferência diferente ou especial, alguma coisa assim. E você pode sim, como membro da igreja, interpretar como sendo uma profecia de que a conferência não ia ser aberta ao público. Eu tenho certeza que
em quaisquer dessas afirmações que eu estou fazendo para você, eu estou incomodando você, dependendo de que lado da guerra você está. Se você é mórmon, você está achando um absurdo os questionamentos que eu fiz. Se você é ex-mórmon, você está achando um absurdo eu falar dos argumentos que os membros da igreja estão usando para defenderem a própria crença em relação ao profeta, vidente e revelador que eles apoiam e acreditam ser o presidente da igreja. E este é o grande problema. Sabe qual é o grande problema? É a gente viver a nossa vida dentro de uma guerra. Você não gosta de guerra, né? Você assiste a televisão e lê os jornais e fica sabendo de guerras físicas em que existem armas e aquilo te incomoda. E com relação às guerras que usam armas emocionais e que machucam os sentimentos das pessoas, essas guerras, com todo respeito, deveriam te incomodar tanto quanto guerras físicas. Porque, como diz um hino da igreja mórmon, nos recônditos da alma, dores há que não se veem. Eu, você, todo ser humano, nós temos dores emocionais. E nós tocamos nessas feridas uns dos outros e nós aumentamos as dores. A minha intenção ao criar este canal não era e continua não sendo tocar na ferida de ninguém e machucar ninguém. A minha intenção ao criar este canal e abordar tabus, que é um assunto tão neutro, é ajudar a curar as feridas. Eu fui membro da igreja por mais de 30 anos, eu estou fora da igreja por mais ou menos 3 anos agora. E eu queria falar para você que eu, como mãe, a minha experiência como mãe, como amiga, como jovem, como moça, como estudante, minha vida inteira, eu criei, por conta do mormonismo na minha vida, eu criei abismo entre mim e as pessoas. Eu vou te explicar. Durante a minha juventude, eu nunca ia a festas ou reuniões de colegas de escola, porque eles não eram da igreja, o rótulo. Então eu criava um abismo entre mim e eles, porque eu tinha medo deles, porque eles não tinham os mesmos padrões que eu. Como mãe, eu criei um abismo, vários abismos entre eu e meus filhos. Conforme eles foram crescendo como indivíduos e tendo pensamentos deles, pensamentos individuais e sentimentos, se eu tivesse que brigar com eles para ir para a igreja, eu brigava. Eu criava um abismo entre eu e eles. Ao invés de criar uma ponte e tentar entender o porquê eles não queriam ir para a igreja, o que estava acontecendo na cabecinha deles, como eles se sentiam em relação a isso, ao invés de criar uma ponte respeitando a individualidade deles, eu criava um abismo. Vamos para a igreja já. Te arruma e vai para a igreja. Para algumas pessoas, o mormonismo pode ser uma ponte. Não existe necessidade para uma batalha, não existe necessidade para uma guerra. Para algumas pessoas pode ser uma ponte. Talvez você tenha vindo, talvez você e a tua família experimentem, digamos, algum vício, sei lá. E de repente vocês conheceram os missionários e aquilo estimulou o membro da tua família que tem problemas com vício, estimulou essa pessoa a buscar ajuda profissional finalmente, e agora ela está, se tratando, e ela está melhor, e ela se sente bem na igreja, e ela acredita em tudo aquilo, e agora existe uma ponte entre você e os membros da tua família, vocês agora sentam juntos para as refeições, sempre que podem, vocês conversam abertamente, vocês se amam, vocês têm fé juntos, vocês fazem oração familiar juntos, vocês fazem reunião familiar onde todo mundo se conecta. Se a igreja mórmon para você é uma ponte entre você e as pessoas que você ama e as pessoas com as quais você se relaciona, tá valendo. Ela pode ser uma ponte, o mormonismo pode ser uma ponte sim. Porém, para muitas pessoas, como no meu caso, ele é um abismo.
Porque quando você se coloca numa posição superior às outras pessoas, você é um forte candidato a colocar um abismo entre você e elas. Quando você é tomado pelo medo, como eu, né? Como mãe, por exemplo, eu era tomada pelo medo de que meus filhos iam cair no mundo, meus filhos iam fazer isso, fazer aquilo, meu filho ia acabar não indo para a missão, minha filha não ia casar no templo. O medo, a angústia de nada disso acontecer, porque aquele era o selo de qualidade para mim como mãe, e aquilo também seria o passaporte para eles serem abençoados nessa vida e tudo mais. O medo me fazia criar um abismo entre mim e meus filhos, entre eu e meus filhos. Então, para mim, a igreja não funcionou. E tá tudo certo. Para mim, mormonismo criou abismos. Se para você o mormonismo cria pontes, fica lá. Mas você não precisa e não deveria me julgar. Porque para mim a igreja não serve como serve para você. E deveria estar tudo certo. Todos nós, mormons e ex-mormons, a gente deveria levantar uma bandeira branca e falar: chega de guerra, guerra emocional. Dá uma olhada aqui nos comentários daquele último vídeo que eu postei sobre o coronavírus, veja quantos ataques eu sofri, até a minha pessoa. Pessoas que não me conhecem, mas elas se acham no direito de me rotular, porque elas são rotuladas na igreja, né? Todo tempo. Para você estar numa guerra, você precisa ter um uniforme, um distintivo, alguma coisa que mostre em que lado da batalha você está. Se você e eu quisermos parar com essa guerra desnecessária, que só machuca e cria só abismos, porque guerra é separação. Guerra não é conexão, guerra é separação. É abismo, e algumas pessoas caem nesse abismo e nunca mais voltam, nunca mais saem dele. Abismo é morte, porque se não há conexão, há afastamento, há morte. Então vamos tirar os distintivos. Ex-mormon, mormon, religioso, ateu. Vamos tirar esses rótulos, vamos terminar com essa guerra, porque ela é tão desnecessária, ela machuca, ela traz dor, ela traz separação, ela traz angústia. Ex-mormons, deixa os mormons acreditarem que os profetas estavam certos e que isso que está acontecendo agora com relação ao coronavírus foi profetizado por eles de alguma forma que caiba dentro da crença deles. Respeita. Deixa. Porque se eles estão felizes assim, está valendo. Você, mormon, deixa nós mormons acreditarmos que não existe profecia, nem evidência e nem revelação, coisa nenhuma. Deixa a gente ver o mundo, deixa nós vermos o mormonismo do nosso jeito, porque existe espaço para isso, porque isso tá significando na nossa vida ponte. Enquanto eu era mormon, eu não lembro quantos amigos eu tinha no Facebook, acho que eu tinha uns 500. Agora que eu sou ex-mormon, eu tenho mais de 2.000 amigos no Facebook. Para mim, sair do mormonismo criou pontes. Porque agora eu não me vejo superior a ninguém. Eu não tenho medo de me misturar com pessoas que não têm os mesmos padrões que eu. Sair do mormonismo para mim é ponte. É amor. Eu estou me conectando e criando pontes com os meus filhos que eu nunca consegui criar antes sendo membro da igreja. Por que você não comemora isso comigo? Por que você não celebra isso comigo e fala: que bom, Vânia? Ao invés de me condenar, ao invés de me julgar, ao invés de tentar buscar razões pelas quais eu estou fazendo isso aqui no Face. Deixa. Solta as armas. Vamos falar de pontes, vamos parar de falar de abismos. Ponte é conexão. Conexão é força, porque juntos nós somos mais fortes. É ou não é? Abismo é solidão, é morte, é afastamento. A vida já tem suas dificuldades e seus desafios do jeito que ela é. E se nós criarmos batalhas e guerras desnecessárias, ela fica tão mais difícil de se viver. Para quê? Amor é só o que a gente precisa. Tolerância, aceitação. E o meu mundo e o teu mundo vão ficar muito melhores se nós fizermos isso. E eu não preciso ser uma profetisa para te garantir que isso
é verdade. Tá bom, meus queridos? Muito obrigada por me escutar. Falamos na próxima. Tchau, tchau.